is behind You know, mas muito carinhosa com o trigo. Já tive uma foto. Um grande beijo. Olá pessoas, tudo bem? Eu sou Emílio Faustino e estou aqui hoje com essas duas preciosidades, né, da dramaturgia brasileira. Débora Falabella e Marjorie este ano. Acontece, né? Quem nunca trocou Débora Falabella por Marjorie este ano. Tudo bem com vocês? Tudo bem, e você? Maravilhoso com você, Débora. Tudo ótimo. Super íntimo aqui, né? Gente, conta um pouquinho pro pessoal, que o pessoal tá curioso para saber desse filme que se chama Todo o Clichê do Amor, um pouquinho da personagem de vocês. Para o ímpar quem? Marjorie, vai. A minha personagem é uma prostituta sadomasoquista que ela tá em conflito com o marido porque ela quer ter filho e ela não tá conseguindo realizar esse sonho na relação. E a gente descobre essa história enquanto ela tá trabalhando. Certo. E a sua personagem, Débora? Então, são várias histórias e eu faço, acho que a parte talvez mais romântica do filme, né? A história do Rafael. Ele conta essa história, que ele é apaixonado por uma menina que trabalha numa lanchonete. Essa história se desenvolve, essa menina ela se comunica, ela estuda Libras, acaba se comunicando por aí. Então acaba sendo uma história romântica, mas que vai quebrando depois esses romantismos e esses clichês aí. Então é interessante assim, ver como que elas se conectam, porque acho que a gente que participou do filme, a gente participou de momentos isolados e depois ver o filme com todo mundo junto. Sim. Isso foi muito lindo de ver no final. Fitas acompanha, senhor? Deixa eu fazer uma pergunta, porque assim, esse filme, ele cria várias expectativas no telespectador, tanto pelo título que você espera uma história clichê, e não é exatamente uma história clichê, tem algumas frases, mas o rumo é outro. Ele tem personagens que eles são estereotipados, mas depois eles se aprofundam, e o começo eu fiquei muito assustado, que eu pensei, gente, vai ser uma porno chachada, porque começa com uma coisa ali e de repente ele se aprofunda e fala, não é só isso. Foi intencional você jogar a expectativa no começo do filme lá embaixo e depois surpreender? Foi. A brincadeira é um pouco essa, né? Agora entende a piada. Enfim, a brincadeira do filme é todo falar sobre os clichês, né? Uhum. Então o clichê ele tá muito associado à primeira imagem do que você vê da pessoa. Então quando você olha para alguém, né? Você gosta ou não gosta, sem nem conhecer ou sem aprofundar a relação, tem muito a ver com a primeira imagem que você tem. Então o filme a gente queria brincar um pouco com essa mistura toda. Então começa num set de filme pornô em que a gente imagina que pelo menos não é o melhor ambiente, não é o ambiente onde o amor existe, né? Ou talvez sim. Então a brincadeira do filme é um pouco essa, você ir nos clichêsões e depois ir quebrando e subvertendo um pouco esse nosso olhar sobre tudo, né? Sobre relacionamento, sobre o outro, sobre o comportamento. Você foi bastante modesto falando que você tem algumas cenas em Libras. Você tem um monólogo em Libras. Uma vez eu fiz um seriado e eu tinha uma cena que eu tinha que falar uma frase em Libras. Eu fiquei, 4 dias para fazer aquele gesto. Como que você conseguiu decorar aquele textão em Libras? E não só fazer o gesto, como conversar com a face e aquilo tudo tá ali passando sentimento e tudo mais? Então, acho que por ser atriz, eu acho que a gente já tem talvez uma facilidade, assim, né? Com a questão gestual e da comunicação. Claro que é difícil pra caramba, assim, mas quando você entende que cada gesto ali significa uma expressão, uma palavra, fica mais fácil. Mas isso que você falou da expressão do rosto é muito interessante, porque é uma coisa que eu não imaginava, eu só pensava no gesto, mas quando você diz, você acaba passando isso para a sua expressão sem notar. E isso é que é muito, muito lindo assim, de perceber. Eu só percebi no final, fiquei preocupada em aprender, porque era um textinho, assim, não era também um monólogo, você falou que é uma coisa enorme, não é assim também não. Mas era um texto que tinha que ser feito da maneira certa, né? E depois eu só fui ver o resultado na hora que eu fiz. Na hora que eu fiz que eu tive a noção que você também se comunica pelo rosto, porque você acaba pensando no que você está dizendo, e isso vai para a expressão. Bom, parabéns. Antes de mais.
Uma coisa que nos chamou muita atenção é que o filme ele contempla a diversidade de personagens e ele também fala ele tem personagem surdo, tem personagem cego, tem personagens sempre foi pensado em ter esses personagens de minorias, de tocar nessas questões, ou foi uma coisa que aconteceu no processo? Sim, não, foi sempre pensado para isso e por isso, inclusive. É um filme que a gente que eu queria falar disso, né, de gente de verdade. E gente de verdade tem seus problemas, gente de verdade não é aquilo que ensinaram pra gente que a vida não é essa exatamente. Então, a brincadeira do filme é isso. Então, a gente tem uma personagem que é cega, tem um outro personagem que tem uma deficiência auditiva, e de uma certa maneira, a personagem da Débora Falabella dá aula de Libras. Então, de certa maneira, era uma metáfora sobre as nossas dificuldades, as nossas fragilidades dentro das relações. Então, muitas vezes a gente não consegue olhar para o outro, não consegue enxergar o outro, ouvir, dizer o que a gente sente. Então, era parte um pouco, a gente usa esses personagens que também eu acho que são importantes da gente tocar nesses temas, mas também é uma metáfora sobre o nosso comportamento nas relações. É um filme romântico e divertido e relevante. Eu acho que vocês podem gostar. Não percam todo clichê do amor. No cinema. Se inscreva no canal, curta o vídeo, comente e compartilhe nas suas redes sociais. Cecine 10, o cinema como você vê.